Bom, nós vamos retomar. Ok. O último painel desse maravilhoso colóquio. Eu quero dizer inicialmente para os professores franceses, para os que nos visitam, que a plateia acabou de ensinar uma grande cultura brasileira, que é o fato de que algumas ordens, elas simplesmente não valem nada, não pegam. O público destinatário da norma simplesmente deixa de observá-la. Então, nosso querido Anderson Schreiber deu uma ordem que não haveria coffee break, mas essa ordem foi descumprida com a menor cerimônia. Mas esse é um fenômeno brasileiro que explica muito da nossa evolução para buscar medidas consensuais para eliminar os problemas e vai ao encontro de tudo que foi dito aqui. E a gente tem a mania do direito administrativo, a gente só aprende quando a gente está diante das situações práticas, senão a gente não aprende. Então, essa é uma situação prática só para exemplificar muito do que foi dito aqui. Mas, tirando essa pequena brincadeira, para dizer que é um orgulho enorme para a gente da Procuradoria estar recebendo esse grupo, esse time, essa seleção, uma seleção nacional de belíssimos professores e professoras francesas que nos brindaram aqui com seu conhecimento. E eu não posso deixar de mencionar aqui a alegria que me deu como chefe da nossa instituição no último painel, de ter aqui 4 mulheres, maioria do painel. A gente tem tido cuidado de incentivar a maior participação de mulheres nos nossos eventos, já de longa data. A gente sabe que é muito difícil, que o dia a dia da sociedade impõe a elas maiores obrigações, mas a gente está brigando e lutando muito para ter uma igualdade de gênero em todos os nossos painéis. E eu queria que esse exemplo do painel anterior, que nos antecedeu aqui com a Daniela, com a Aline e com a Ana Miguel, pelo time brasileiro, que servisse de exemplo para as mulheres que aceitassem os convites do Sejur, que aceitassem os convites da instituição, e as oportunidades estão aí. E essa luta pela igualdade de gênero só vai avançar se as mulheres vierem conosco e aceitarem esse desafio. Não é fácil para ninguém, tá? Não é fácil para o procurador-geral, para os outros palestrantes, todo mundo sai da zona de conforto. Mas é um movimento que a gente tem que contar e eu preciso registrar isso, porque a gente vem numa luta crescente, evoluindo muito como instituição em respeito à igualdade de gênero. Sem maiores delongas, eu vou passar a palavra aqui para ele, que é professor de Direito da Universidade da Côte d'Azur, deve ser maravilhoso e belíssimo posto, diretor adjunto do grupo de pesquisa, membro do CREDES, membro honorário do Instituto Universitário da França e diretor da coleção Sequence da Édition Dallot. Pardon pour mon français, c'est un peu brésilien. Mais professeur Jean-Sylvestre Berge, vous avez les mots. Muito obrigado, senhor procurador-geral, muito obrigado pela sua acolhida a todos. Gustavo, no meu escritório, nosso escritório, podemos participar a um seminário sobre a contratualização. Não, eu respondi. Ah, mas você não quer vir ao Rio de Janeiro? Ah, bom, então, mas eu fiz uma cara blasé, assim, olha, mas você sabe, eu sou carioca. Eu já fui professor convidado numa cátedra internacional, graças ao meu caro amigo Zé Gabriel Assis de Almeida. Na UERJ, em 2015, eu fiquei 3 meses, eu escrevi um livro, e um dos meus livros foi escrito completamente aqui no Rio de Janeiro, e eu pensei justamente num projeto de pesquisa. Então,
Eu olhei assim com cara blasé. Mas será que você aceita vir falar da contratualização no Rio de Janeiro, num seminário organizado sob a convite do Procurador-Geral do Rio de Janeiro? Eu falei, então está bem, eu venho. Foi assim que as coisas aconteceram. Foi dessa forma, mais ou menos, né? Então, foi exatamente como eu estou contando. Então, eu queria agradecer a você. Então, me comprometi a falar 20 minutos apenas. Eu vou fazer uma síntese cada vez maior das minhas proposições. Eu não sei se é uma tradição no Brasil de ter essas conclusões gerais, mas na França, só os juristas que fazem isso. Nas outras disciplinas não compreendem o que nós fazemos, né? Mas acho que é isso, sim, claro. Então, deve ser isso. Então, um pouco um exercício de estilo que nos lembra um pouco as provas de os concursos, né, de exames e tal. Enfim, então, tem um pouco esse lado de exercício de estilo e um pouco também, até um pouco para recuperação, né, para aqueles que justamente não conseguiram seguir as 19 conferências desse seminário e também para explicar por que eu passei parte do meu tempo naquele cantinho da mesa. Eu vi entre o público as pessoas que me olhavam, olha só, mas ele não tem um papelzinho na frente dele, então ele está sozinho, né, no cantinho dele, mas ele tem direito a participar da tribuna e ter um café, então agora eu fui reabilitado, então é a minha reabilitação, eu tive realmente, aceitei essa minha reabilitação brasileira. Portanto, eu vou agora, não vou fazer uma 20ª apresentação, mas eu introduzi, enfim, uma forma de ler o tema de hoje, a contratualização, por razões que eu não vou explicar aqui, em torno do tema dos a prioris. E intitulado se coloca compreender a contratualização do direito através dos nossos a prioris e como podemos construir as coisas a partir dos nossos a prioris. Então, o que são esses a prioris? São uma série de compreensões primeiras que podemos ter sobre um objeto quando se interessa a um tema, podemos ter postulados, pressupostos, preconceitos, paradigmas. Então, pode depender de crenças, de lugares comuns, de vieses ou até de emoções, de muitas coisas diferentes que fazem com que, individualmente ou coletivamente, quando abordamos um tema, e como eu estou colocando aqui como jurista, como professor, como magistrado, advogado, etc., nós temos uma predisposição a compreender o tema de uma certa forma. Eu não vou falar hoje sobre os seus a prioris íntimos, sobre esses temas. Eu não conheço vocês suficientemente bem, o exercício não é para isso. O que eu tentei ressaltar é qual o a priori global que nós temos quando tratamos, nós juristas, sobre a questão da contratualização. E esse a priori global é que, de conjunto, vai ser aquilo que Gustavo falou no início do seminário. O direito faz o contrato, mas não é o contrato que faz o direito. Então, acho que são palavras do Evangelho isso. Então, do Santo Gustavo. Então, bom, você é o 13º apóstolo. Então, nós precisamos de um 13º. Bom, então essa ideia que nos vem ao espírito quer dizer o quê? Quer dizer que a contratualização nos obriga a nos afastarmos daquilo que seria o coração do direito, algo de vertical, de coletivo, que nos constrange, nos restringe, nos deixa ir, que iria para a vontade individual e, eventualmente, se quisermos usar palavras importantes, a liberdade individual. E é assim que consideramos o tema como uma espécie de colocação à distância daquilo que corresponde ao coração do nosso estudo, da nossa especialidade, de experiência, que é o direito. Se aceitarmos essa leitura, e essa é a minha proposta, eu vou tentar decriptar esse a priori, essa forma como nós, de certa forma, nos afastamos daquilo que é o cerne da nossa profissão e como fizemos um esforço para ver o direito de outra forma, através de um prisma que não é comum, que é o da contratualização. E para trabalhar o tema, eu tentei identificar os elementos de vocabulário
que vocês mobilizaram ao longo desses dias. Então, aí eu cito todo mundo, e quando eu estou muito preguiçoso, eu cito todo mundo de uma mesma só vez, para todo mundo ficar contente de uma única vez. Mas aí vocês são tão numerosos que eu não vou poder citar todos as pessoas, apenas aqueles caros colegas que estão aqui presentes na nossa mesa, né? Então, os que estão presentes hoje na mesa serão nomeados, mas vocês irão encontrar as suas palavras. E eu vou dar as palavras que vocês usaram para falar de contratualização na sua relação com esse a priori que é o direito, que não é a contratualização, é algo que seria algo muito diferente. E eu vou reusar as suas expressões na ordem que vocês a usaram rapidamente, sem buscar organizá-las. Eu não vou fazer um trabalho de construção, eu apenas restituo isso. Falamos da existência e exercício da liberdade contratual como um meio de decriptar o processo de contratualização. Tivemos a impressão, muitas vezes, que a contratualização seria, no fundo, fazer do direito dos contratos sobre outros ramos do direito que não são ramos do contrato. Então, fazemos direito dos contratos, o direito da família, por exemplo, esse tipo de coisa um pouco estranha. Também tivemos que o contrato é a expressão de uma vontade que ocupa os espaços vazios, ou seja, o contrato e as formas de contratualização estão aí para preencher lacunas do direito. Vocês falaram de hipóteses novas, de situações novas, inéditas, em que não temos ainda um direito construído, o direito não fabricou a sua casinha, com a sua solução muito definida, e para chegar nisso, os atores têm a ideia de usar a liberdade individual para tentar investir novos terrenos. Também colocamos a luz sobre aquilo de choques de titãs e vimos, num certo momento, o templo com 4 pilares, o contrato, a propriedade, a liberdade e a igualdade. E com isso, vocês são necessariamente já satisfeitos, né? Não vamos passar por isso, tudo já foi dito ou quase nessas 4 fórmulas. E colocamos em evidência alternativas, a oposição entre a lei e o contrato, a oposição entre algo que seria unilateral, bilateral, algo que seria coletivo, algo que seria no terreno da vontade, algo que poderia ser fora do campo da vontade. Quando falamos de vontade, colocamos em distinção a vontade de uma pessoa ou de várias pessoas ao mesmo tempo. Também imaginamos igualmente que essa contratualização poderia ter por tela de fundo leis prescritivas que a priori deixam pouco espaço ao contrato e leis de habilitação, expressão que foi também usada. Você sabe que o conceito de norma é muito importante no direito. Também colocamos a oposição, o estatuto e o contrato. Opusemos, então, em oposição também os direitos disponíveis que estariam no terreno da contra-utilização e os direitos indisponíveis. Também a restrição que se oporia ao direito à liberdade, que estaria do lado do contrato. Então, o contrato não seria sempre o exercício de uma liberdade. Falamos de decontratualização uma vez, então, isso só saiu uma única vez, por oposição à contratualização, numa figura que podemos discutir, que só poderíamos ser seduzidos por ela. Falamos também em oposição ao direito público e o direito privado, tentando justamente jogar a ideia de que a contratualização seria mais do direito de um lado do que de outro, que me parece errôneo como perspectiva, mas isso foi dito, mas é uma tentação natural de aderir a essa dicotomia. Também distinguimos o contrato administrativo do contrato de direito privado, o direito postulado do direito negociado, distinguimos o direito uniforme feito sob a forma de um modelo de lei, de um texto de direito material, a lei privada das partes. Imaginamos que a contratualização poderia ser um meio de transformar a natureza das relações de direito, sobretudo quando buscamos tornar interna uma situação que é internacional,
internacional, internalizar uma situação internacional ou, inversamente, internacionalizar uma situação interna. Também falamos da oposição entre contrato e ordem pública e sobre a questão da ordem pública internacional. Imaginamos que a contratualização poderia entrar dentro de todo o terreno da imperfeição do direito e dos procedimentos do direito, ou seja, uma ferramenta corretiva. Agitamos também o interesse público e sua indisponibilidade, que colocamos como em vis-à-vis com o espectro da contratualização e toda a relação complexa que decorre disso. E eu acho que com isso eu acabei. E também o unilateralismo de uma série de posições em relação àquilo que seria mais bilateral no campo da contratualização. Aí são palavras, são vocabulários que eu ouvi durante esses 3 dias, então realmente me esforcei a ouvir, e que mostra a riqueza extraordinária das abordagens que foram de vocês. Eu não tentei organizar o que eu levantei, eu estou fazendo a teoria faltante da contratualização, eu só quero mostrar a riqueza dos nossos debates. E se tentarmos subir um degrau, e teremos três, digamos assim, andares, estamos por enquanto no 2º andar desse projétil, tentei ver como vocês, uns e outros, nas suas diferentes especificidades, tentaram descrever o campo dos possíveis em termos de contratualização. Então, eu imaginei 2 limites que, digamos assim, vão limitar essa discussão. De um lado, eu não vou falar do direito, mas sim a lei, na sua dimensão vertical, coletiva, normativa, e, por outro, do outro lado, a expressão de uma vontade individual. Então, em grosso, são os limites do nosso espaço de discussão. É bastante coisa, né, que podemos colocar no meio. A partir daí, eu me perguntei como é que apreendemos o seu tema, o tema de vocês, em relação a esse terreno do possível e como é que vocês colocaram, digamos assim, o indicador de vocês. Eu observo que, na maioria dos casos, a parte, mais ou menos metade dos temas ou situações que foram apresentados parte da ideia de que, a priori, o direito não deixa lugar à figura da contratualização. É o direito no sentido duro da palavra, que ocupa todo o espaço e é somente marginalmente, ou por degenerescência, ou vontade de corrigir erros, que nos afastamos desse espectro quase que estaria protegido de qualquer processo de contratualização. E isso é uma grande maioria das comunicações, com, às vezes, alguns temas em termos de direito das pessoas, do Estado, da família, o meio ambiente, eu ouso até dizer o direito administrativo, um certo número de especificidades em que a entrada não está aberta para a expressão de uma simples vontade individual. Nós também vimos aparecer temas em que há mais e menos, ou seja, havia uma entrada um pouquinho mais ampla e que foi explicado para o direito da propriedade, o direito dos bens, para o direito de propriedade. Havia elementos de contratualização e tentamos depois dar a eles uma certa amplidão. Também podemos falar o mesmo para o direito do trabalho, podemos dizer a mesma coisa para as situações não contratuais, mas redigidas por dispositivos de tipo contratualização e também podemos dizê-lo para a prática judiciária ou prática de regulação de litígios sob o prisma dos advogados. E há também um último bloco em que o ponto de partida a priori é o contrato, o direito dos contratos, seja ele interno ou seja ele internacional. E eu diria isso de uma forma ampla. E aí, nessas 2 lógicas, estamos partindo de um ponto de partida do contratual, da expressão da vontade individual, até a formação de um contrato, e tentamos imaginar como a contratualização poderia fazer um contrato mais, ou seja, ir mais além no esquema, e nos interessamos a desenvolvimento desse processo de contratualização mais além
além do alvo dessas situações contratuais, quando vamos buscá-la além das possibilidades ordinárias do contrato. Então, vocês estão vendo que onde se houve essas apresentações, uma parte grande, né, sai para fora do contrato e tentamos ir para o processo de contratualização, e também temos um bloco intermediário e, finalmente, o fenômeno inverso, através, sobretudo, dessas figuras. Mas se eu tentar de continuar nesse registro, estamos ainda no segundo andar, justamente desse foguete, como é que nós podemos tentar colocar em evidência essa dialética que vai se instalar entre um a priori que quer que o direito, um a priori que não é contrato, e um a posteriori que vai deixar terreno aberto à contratualização. E aí eu fiz uma escolha, é a minha proposta, no formato dos 20 minutos que me foi adjudicado, é a minha proposta dizer a vocês que há algo que me apareceu, talvez porque eu tenha desejado isso, né? Talvez seja verdade, mas enfim, foi como eu compreendi que há uma circularidade extraordinária entre esse ponto de partida que a priori se coloca sobre direito e não o contrato, e esse ponto de análise que é o nosso durante esses 3 dias da contratualização, e vocês vão ver que essa circularidade vai nos levar a algum lugar que é muito interessante. E eu me explico, e sem retomar todo o detalhe das várias apresentações, a cada vez que vocês abrirem o espectro da contratualização, vocês muitas vezes se perguntaram em que medida essa contratualização perfeita, imperfeita, parcial, imparcial, clara, não clara, era de natureza a mudar o direito. Eu acho que essa é a pergunta que apareceu de forma sistemática. E o que eu achei muito interessante é que, no fundo, vocês tentaram, num determinado momento, seja fazer essa pergunta ou tentar responder essa pergunta. E algumas intervenções colocaram essa resposta de o que é a contratualização do direito nos ensina sobre o direito. Então, os exemplos, a demonstração mais acabada, digamos, foi no direito de propriedade, que organizou uma circularidade completa, até com uma brincadeirinha, né, que eu vou até desculpar ao seu autor, que é quando ele falou da reificação do contrato, não podemos exagerar, né, mas enfim, ele gostou, né, normal, é isso, e então nós merecemos realmente, professores, passar por isso, então tudo bem. Mas foi justamente também no direito do trabalho. Nós vimos que o acordo coletivo toma uma dimensão vertical que iria suplantar o direito e questionar o direito enquanto tal. Também foi visto no campo a priori em que o direito não está presente. Por exemplo, no comércio internacional, que evacuamos as ordens públicas, fazemos uma distensão das ordens públicas nacionais, porque queremos que circule, que o comércio aconteça, e, entretanto, há um momento em que se delimita e se volta a uma certa concepção do direito, porque, não podemos exagerar, não podemos fazer tudo em nome da liberdade do comércio. Então, esse é um exemplo, mas há outros, né? Me perdoem pelas coisas que eu estou esquecendo de colocar. Mas, então, isso me leva a dizer que, no fundo, quando temos um a priori e que estamos, digamos, maltratando a ele, tentando abrir outras perspectivas, o que nós fazemos é que nós estamos voltando ao a priori. Ou seja, há uma forma de circularidade do raciocínio. Isso quer dizer o quê? Que se queremos compreender o direito, é necessário questionar mais do que fazemos, de ordem na forma normal, seja qual o tipo de formato ou prática, teoria que usemos, o a priori. Os juristas, a maior parte do tempo, consideram que tudo que vem antes do direito, a pré-compreensão do direito, não é seu assunto, e sim dos sociólogos, dos filósofos, psicólogos, sei lá, dos cientistas, etc., independente do tema. Então, se nós investíssemos como juristas nesse campo das pré-compreensões e colocarmos isso na mesa como um ponto de partida para a nossa reflexão, iremos ultrapassá-lo, porque iremos além da construção do direito no que seria os a posteriori,
posteriores, mas como trabalhamos as posteriores, há um momento em que nos perguntamos se saímos completamente do a priori ou se ainda estamos no fundo sobre o mesmo barco. Então, uma das intervenções, né, que tentou mostrar esse movimento foi uma das primeiras que explicava que tínhamos saído do a priori do contrato como liberdade, do fundamento da liberdade do contrato, e que explicava que a liberdade contratual se torna a bússola do contrato, mas ao dizer isso, há um momento em que nos perguntamos de que direito dos contratos estamos falando e se estamos fazendo ainda a mesma coisa ou se estamos fazendo outra coisa completamente diferente. E meu sentimento, minha intuição é de que não estamos fazendo algo de completamente diferente. Estamos fazendo a mesma pergunta de outra forma, com tudo o que isso traz de modéstia, nas mudanças de paradigma, etc., que podemos entrever por trás dessas figuras. Então, é o momento de concluir e eu tenho uma conclusão e uma explicação para a minha conclusão. E eu já tenho 21 minutos e 48 segundos, mas enfim, a minha conclusão, escutem bem, temos que nos concentrar, eu vou falar devagar para os intérpretes. Então, o menor dos a priores em direito é o maior dos denominadores comuns do direito. Então, quando reduzimos o a priori para algo de pequeno, isso pode, digamos, levar que esse a priori que estamos buscando a reduzir e, na realidade, algo sobre a qual que estamos todos de acordo, sobre aquilo que é, no fundo, o direito. Então, essa análise, ela vale no que vale, enfim, mas me leva a dizer uma segunda coisa, que todos aqueles que creem que a minha é mais grossa do que a sua, definitivamente estão errados. Então, agradeço a vocês. Excelente conclusão, especialmente a última linha. Bom, eu rapidamente, não vou me alongar, fiquem tranquilos, 5 minutos. Eu queria agradecer imensamente aqui ao professor Gustavo Cerqueira, que liderou a comitiva francesa, o time nacional da França. Agradecer também ao professor José Gabriel pela participação e colaboração com o evento. E agradecer muitíssimo aqui ao Sejur, a pessoa do Anderson Schreiber, que se empenhou dioturnamente. Eu e o Anderson, a gente costuma se falar nas madrugadas, para depois que as crianças dormem e a gente come, a gente consegue resolver e avançar nos assuntos. E é uma construção muito árdua. Foi muito difícil, é muito difícil organizar qualquer evento com mais de 2 palestrantes aqui na Procuradoria. Mas a gente é ambicioso e audacioso e fomos a Paris no ano passado e através do professor Gustavo Cerqueira, na Société de Legislation Comparée, e fizemos um pequeno colóquio lá, eu, o Fabiano e o Marco Antônio Rodrigues, do qual se originou um termo de cooperação em que a gente pretende fazer, inspirado nos clássicos da América do Sul, do futebol. Brasil e Argentina sempre realizavam no passado um amistoso em Buenos Aires ou em outra cidade da Argentina e outro amistoso aqui no Rio. Então, a gente, inspirado nesse tipo de ação, a gente pretende fazer um colóquio aqui e um colóquio lá a cada ano, se assim a nossa energia permitir. Então, eu queria parabenizar o Anderson Schreiber por todo o empenho, agradecer a nossa equipe do cerimonial, que acompanhou os nossos amigos palestrantes franceses numa agenda cultural de dar inveja ao próprio Procurador-Geral. E eu me ressinto muito de não ter conseguido acompanhá-los nessa agenda após o evento jurídico. Mas hoje eu prometo que vou ficar até o final, até a última atividade. Queria agradecer também ao ex-procurador-geral Leonardo Spínola, foi pego de última hora e aceitou o pacta sunt servanda da hierarquia administrativa, aceitou o chamado e brilhou aqui no nosso palco.
E agradecer muito aos colegas que participaram, a Dani, que veio de Brasília, a Aline, Ana, Beatriz, todos os outros colegas, Matieto, que falou também. Não sei se eu estou esquecendo alguém que está presente, que falou. Participação do Marco Antônio Rodrigues, já falei. E agradecer também, especialmente, ao público em geral, aos nossos estudantes, estagiários, residentes. Para vocês, tem uma observação no final, uma informação final, que só vocês que estão aqui presentes vão saber e que diz muito com o futuro que vocês almejam aqui na Procuradoria. Em relação ao tema, eu vou fazer duas ou três observações, porque esse tema que foi falado muito hoje aqui, da negociação, da contratualização do direito na perspectiva do procurador ou do advogado, esse é um tema muito caro para a gente. Nós todos, quando entramos aqui na Procuradoria, a gente é estimulado diariamente para o combate, para o litígio. É muito mais fácil para um advogado público recorrer de uma decisão que ele entende a decisão como correta, é muito mais fácil ele recorrer do que reconhecer aquele pedido, do que atuar numa perspectiva colaborativa com a outra parte e tentar chegar a uma conclusão diferente daquela que é uma imposição do judiciário. Dá muito mais trabalho pensar em métodos alternativos de solução de controvérsia do que, pura e simplesmente, fazer as nossas petições impugnando a pretensão da parte contrária. Então, a nossa cultura, enquanto advogado, é uma cultura pautada e voltada para o litígio. De maneira que a mudança dessa cultura, com a busca desses meios alternativos de solução de controvérsia, na instalação da nossa Câmara de Mediação, no convencimento dos nossos colegas de que nós temos que oferecer uma solução melhor para o Estado e para a sociedade. Nós temos a obrigação, melhor dizendo, de oferecer uma eficiência maior na prestação do nosso serviço. Então, isso é muito difícil, é muito impactante num seminário internacional a gente ter aqui a exploração desse viés da negociação. Nós negociamos dioturnamente, do dia que da hora que a gente acorda, à hora que a gente vai dormir, nós estamos em constante processo de negociação. Até mesmo para os estagiários e residentes terem ficado até o final da palestra, houve uma espécie de negociação ali fora. É certo que pautada e orientada pelo bom e velho direito administrativo do Eri Lopes Meirelles, que era um professor que defendia o direito administrativo impositivo aqui no Brasil. Então, o tema, Anderson, aí agradecendo mais uma vez, porque o tema caminhou, o tema da contratualização do direito, pelo menos da perspectiva brasileira, ele caminhou muito para o que a gente vem tentando fazer aqui, que é tentar solucionar os processos mais espinhosos e mais complexos que o Estado do Rio de Janeiro nos exige solucionar. E aí eu queria 2 ou 3 exemplos, porque a negociação está, muito embora a gente tenha a nossa Câmara de Negociação, de Mediação, melhor dizendo, e Conciliação, a negociação está em todos os departamentos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Todos os departamentos. Você pensar no direito do trabalho, nós estamos em negociação com a presidência do Tribunal Regional do Trabalho para tentarmos estabelecer um plano para pagamento de precatório, que haja um deságio para o Estado e a gente consiga pagar mais obrigações no menor espaço de tempo. Se nós pensarmos lá em Brasília, na nossa Procuradoria da Capital Federal, a ação dos royalties do petróleo, que é a principal ação do Estado do Rio de Janeiro hoje. O Estado do Rio de Janeiro recebe uma participação da exploração dos royalties do petróleo
que é responsável por 70% do nosso orçamento. E veio uma lei posterior, como vocês sabem, em 2013, mudando a forma de remuneração e distribuição, melhor dizendo, desses royalties, dividindo com os estados que não participam dessa exploração. E a Procuradoria foi até o Supremo Tribunal Federal e conseguiu uma liminar para suspender os efeitos dessa lei em 2013. E nós estamos há acho que 6 anos tentando um acordo com todos os estados da federação para tentar resolver essa questão. Por quê? Porque a decisão é pior. A decisão do Supremo nessa questão é muito pior. Se você pensar que os 11 ministros da Corte, apenas 2 são do Rio de Janeiro, nós estamos bem expostos, né? É natural se pensar que a decisão vai ser uma decisão que contemple os demais estados da federação. E nós estamos na briga, tanto no processo judicial, mas na luta por uma composição. O último exemplo, que eu acho que é o que retrata bem essa perspectiva da negociação, ou do olhar da negociação para solucionar conflitos, diz respeito ao nosso contrato, nossa concessão do contrato de transporte aquaviário de passageiros. Os colegas franceses puderam ver da minha sala uma grande ponte ligando a cidade do Rio de Janeiro à cidade vizinha, que é a maior cidade do nosso, segunda maior cidade do nosso estado, que é Niterói. E o transporte aquaviário é o transporte não sei como é que o tradutor mas são as barcas, transporte das barcas, o navio que traz os passageiros de Niterói para o Rio de Janeiro diariamente. É uma concessão deficitária, há 30 anos deficitária, que busca sempre um reequilíbrio econômico-financeiro com o Estado. Esse contrato de concessão foi declarado nulo pela Justiça. E a Procuradoria recorre a 8 anos, eu acho que esse processo está em Brasília, no STJ, e o contrato em vigor e o Ministério Público querendo que a empresa que lá está saia do contrato, seja que o Estado substitua a empresa. Como que o Estado consegue substituir uma empresa de transporte aquaviário da noite para o dia? Enfim, processo licitatório muito complexo. A gente conseguiu negociar com a empresa a permanência por mais 2 anos para que o Estado tenha tempo para fazer um novo processo licitatório. E aí conseguimos reduzir um passivo de milhões de reais. O Estado vai pagar, é verdade, um bom dinheiro para a empresa, mas ele economizou mais de 800 milhões de reais com essa medida. E quando a gente entabulou esse acordo com a empresa, o Ministério Público, algumas promotores de justiça foram contrários à ideia, justamente porque o contrato tinha sido declarado nulo. E eles não admitiam que um contrato nulo continuasse a produzir efeitos. E aí já é uma realidade no direito brasileiro, a partir de uma legislação nova, se admitir a utilização de um contrato nulo e a modulação dos efeitos dessa nulidade. Então, foi com base na lei de introdução ao direito brasileiro que a gente conseguiu demonstrar para o judiciário de que era a única alternativa possível para salvaguardar o serviço de transporte desses passageiros, que é muito importante para o dia a dia do Estado e das 2 cidades. Era a única alternativa possível, porque a outra alternativa era simplesmente suspender o serviço de transporte por, 2 anos, até que o Estado tivesse condições de fazer uma nova licitação. Então, esses 3 exemplos apenas para ilustrar como a perspectiva da negociação ou da busca de uma solução alternativa para os nossos problemas está em total evidência aqui na nossa Procuradoria do Estado. E alguém falou de risco, acho que foi a Dani que falou de risco no último painel.
Procurador-Geral do Rio Grande do Norte sofreu uma ação civil pública, uma ação reparatória proposta pela Associação dos Procuradores, porque assinou um acordo com uma empresa de fornecimento de gás do Estado para resolver um problema de fornecimento de gás no Estado do Rio Grande do Norte. Um litígio de mais de 15 anos. Ele conseguiu, a equipe lá da Procuradoria conseguiu chegar a um acordo para solucionar um problema de abastecimento de gás. E ele foi alvo de uma ação de improbidade, de uma representação no Tribunal de Contas do Estado e de uma ação indenizatória pela Associação dos Procuradores, porque simplesmente não constou do acordo os honorários que os procuradores teriam a expectativa de receber no futuro, caso a ação fosse julgada improcedente. A gente soube disso no dia que a Procuradoria organizou um evento enorme para falar de conciliação, de mediação, e fizemos um desagravo a ele. Todos os procuradores gerais se reuniram, a Associação Nacional dos Procuradores de Estado se agrupou nessa luta. Ele foi absolvido em todas as instâncias e ganhou a ação lá de indenização. Mas tudo isso para dizer que a luta é dura, a resistência, as pessoas resistem e não enxergam no além. Mas essa pauta é importantíssima para nós e esse assunto deve ser pauta, deve cair no próximo concurso para procurador do Estado, que devemos fazer nos próximos 2 anos. Não é brincadeira, isso é verdade, nós vamos dar posse para mais 5 procuradores e a fila de espera está diminuindo. Quando ela chegar ao fim, eu já tenho um compromisso do governador que a gente fará outro concurso público. Então, para encerrar, eu queria agradecer enormemente aos franceses que nos brindaram com a visita aqui, dizer que é uma alegria enorme receber pessoas, autoridades no Brasil e na Procuradoria, especialmente oriundas da França, em razão do nome da minha família, e é impressionante como é gostoso ouvir o meu nome ser bem pronunciado aqui na minha casa. Muito obrigado a todos.